Hoje, imagine que você acorda em um lugar onde o frio corta como lâmina. O vento sopra forte e o som distante de tambores ecoa na noite gelada. Você olha ao redor e percebe, está em uma tribo viking. Mas aqui vai um aviso: ninguém sobrevive facilmente nesse lugar. A vida é dura, os dias são longos e até mesmo a noite não traz descanso. As cabanas de madeira rangem, o fogo da fogueira é a única proteção contra a escuridão e os olhos atentos de guerreiros que não confiam em estranhos. A pergunta é simples, mas perturbadora. Será que você conseguiria sobreviver até o amanhecer? Muitos tentam imaginar como seria viver entre os vikings, mas a verdade é que quase ninguém aguentaria o frio, a fome, a solidão. Hoje você vai entrar nesse mundo, devagar, em cada detalhe. Vai sentir o frio no rosto, o cheiro da madeira queimada e o peso de estar entre pessoas que vivem para lutar. E talvez, enquanto escuta, você descubra que não é a força que falta, mas o sono. Então, relaxe, respire fundo e veja até onde consegue chegar, antes que o sono vença você. Mas antes de começar, me fale, de onde você está ouvindo e que horas são aí agora? Bem-vindo a mais uma história aqui no canal Fogueira Sonolenta. O frio chega antes mesmo de você abrir os olhos. Ele atravessa a pele, entra nos ossos e dá a estranha sensação de que o próprio ar que respira pesa mais do que deveria. Lentamente, você se dá conta de que está deitado sobre algo duro. Não é uma cama, não é um colchão. É palha, palha seca, espalhada sobre um pedaço de madeira que cede levemente sobre o peso do corpo. Você escuta estalos. Não são ossos, são madeiras. Madeiras que rangem, como se estivessem sendo testadas pela força do vento do lado de fora. O som vem acompanhado de outro, um crepitar suave, quente, familiar. Uma fogueira. O fogo mantém a escuridão afastada, mas aqui, dentro da cabana, sua chama é pequena demais para vencer o frio. O calor alcança apenas os que estão mais próximos, e você percebe, não está sozinho. Respirações pesadas se espalham pelo espaço. Homens e mulheres dormem em camas de palha como a sua. Alguns roncam, outros murmuram em sonhos. Crianças se enroscam em peles de animais em busca de um pouco mais de calor. O ar é pesado, carregado pelo cheiro de fumaça, de madeira úmida, de corpos que passaram o dia inteiro trabalhando e agora descansam juntos no mesmo espaço. É um cheiro forte, mas não desagradável. Um cheiro que lembra sobrevivência. Você tenta se mover. O corpo está rígido, como se tivesse passado a noite inteira encolhido, protegido do frio. As manos tocam um cobertor feito de pele de animal. Áspero por fora, macio por dentro. É o único conforto. O tempo parece passar devagar. Não há janelas. A única luz vem da fogueira no centro da cabana. Um buraco no teto deixa a fumaça escapar, mas também permite que o vento frio entre sem pedir licença. E então você percebe um metalhe curioso. Há símbolos entalhados nas madeiras que sustentam o teto. Runas, marcas antigas que os vikings acreditavam carregar proteção, força, sorte. Elas parecem observar você em silêncio, como se perguntassem: você é digno de estar aqui? Do lado de fora, o vento uiva. Parece um lobo faminto rondando a aldeia, esperando que alguém se aventure além das paliçadas. Esse é o som da noite nórdica, e é nele que você está mergulhado agora. Devagar, alguém se mexe perto da fogueira. Uma figura desperta, ajeita os troncos, sopra o fogo. É um homem, barba longa, trançada, o rosto marcado pelo tempo. Ele não diz uma palavra, apenas cuida do fogo, como se essa fosse sua única missão na vida. E talvez seja. Sem o fogo, a noite consome a todos. Você observa em silêncio, sem coragem de falar. O homem parece não notar sua presença, ou talvez simplesmente a ignore. Nos olhos dele há algo que mistura cansaço e desconfiança. Um olhar de quem já viveu batalhas demais e não confia em estranhos. Lá fora, o som muda. De repente, não é apenas o vento, são passos, pesados, ritmos marcados sobre a neve.
A porta de madeira se abre com força. O ar gelado invade a cabana, fazendo todos estremecerem, mesmo os que continuam dormindo. Entra um grupo de guerreiros, altos, fortes, cobertos de peles e armaduras simples de ferro batido. Eles falam em voz baixa, mas firme. A língua soa estranha, cortante, cheia de consoantes duras. É o Nord contigo. Você não entende as palavras, mas entende a intenção. Eles falam de algo importante, algo que pesa sobre a aldeia. O olhar sério, a postura rígida, o silêncio que se espalha entre os que já estavam acordados. Um deles olha diretamente para você. Os olhos são claros, quase tão frios quanto a neve do lado de fora. Ele não fala nada, apenas observa, como se estivesse avaliando sua presença ali. Você sente o coração acelerar. Não pertence a esse lugar, não entende a língua, não sabe as regras. E ainda assim, está aqui. Depois de alguns segundos, o guerreiro desvia o olhar, senta-se perto do fogo, estende as mãos para aquecer-se e começa a falar com os outros. Você percebe que, mesmo sem entender as palavras, entende o clima, a preocupação. Algo está acontecendo, algo que pode colocar todos em risco. O tempo passa, lentamente. Você fecha os olhos por um instante e quase esquece onde está. O calor da fogueira acalma, o som das vozes se mistura ao estalo da madeira, e o sono ameaça voltar. Mas não há descanso fácil numa aldeia viking. Um sino distante ecoa na noite. Não é um sino como os de igreja, é um som metálico, seco, repetitivo. Um alerta. Todos na cabana se levantam imediatamente, homens, mulheres, até crianças. É como se cada um já soubesse exatamente o que fazer. Você, perdido no meio deles, não tem instruções, apenas observa. As pessoas vestem rapidamente suas peles, pegam lanças, machados, escudos. Até os mais jovens seguram pedaços de madeira afiados. A aldeia se prepara. Você ouve gritos do lado de fora. Mais passos na neve, portas se abrindo e então o som de tambores. Baixos, pesados, que batem em um ritmo constante. O coração acompanha. Tum, tum, tum. Você respira fundo. O frio, o medo, a incerteza, tudo se mistura. E a pergunta volta, mais forte do que antes. Será que você conseguiria sobreviver aqui, mesmo que fosse apenas por uma noite? O som dos tambores continua. Baixo, profundo, como se viesse do coração da terra. Cada batida ressoa dentro de você, acelerando o sangue, mas ao mesmo tempo trazendo um ritmo quase hipnótico. A porta da cabana permanece aberta. O vento entra com força, espalhando cinzas e fazendo a fogueira tremular. O calor vacila, mas não desaparece. É como se o fogo, mesmo pequeno, se recusasse a ser derrotado. Homens e mulheres passam por você às pressas, seguram lanças, machados, arcos simples. Cada um parece saber exatamente qual é o seu lugar. Eles não discutem, não hesitam, apenas seguem em frente, como se o chamado dos tambores fosse mais poderoso que qualquer palavra. Você, porém, não sabe para onde ir. Não tem armas, não tem instruções, não pertence a esse mundo. E ainda assim é arrastado junto. A curiosidade e o medo puxam você para fora da cabana, para o coração da aldeia. O frio da noite atinge o rosto de imediato. É como mergulhar em um rio de gelo. A respiração sai em nuvens brancas, visíveis sob a luz tênue da lua. A aldeia se revela diante dos seus olhos, fileiras de casas de madeira, pequenas, cobertas de neve, cercadas por uma paliçada de troncos altos e afiados. No centro, outra fogueira queima, maior que a da cabana. Seus estalos iluminam os guerreiros reunidos, sombras dançando nos escudos e capacetes de ferro. O som dos tambores não vem de dentro da aldeia. Ele ecoa do lado de fora, atrás das paliçadas, na escuridão. As crianças são levadas às pressas para o fundo das casas. As mulheres mais velhas ajudam a escondê-las sob peles e cobertores. Os homens formam fileiras, segurando seus escudos como se fossem uma muralha. Ninguém parece em pânico. A expressão é de alerta, mas também de costume. É como se já tivessem vivido noites assim muitas vezes antes. Você observa tudo em silêncio. Não entende a língua, mas entende o ritual. É sobrevivência. E a sobrevivência aqui é aprendida desde o primeiro dia de vida. Um homem mais velho se aproxima da fogueira central.
Ele usa um manto mais pesado, coberto de símbolos bordados. Na mão, carrega um cajado entalhado com runas que brilham sob a luz do fogo. Os guerreiros se calam quando ele ergue a voz. As palavras não fazem sentido para você, mas o tom é solene. Ele fala de deuses, fala de forças invisíveis que caminham na noite. Os olhos dos guerreiros se erguem ao céu, como se buscassem aprovação das estrelas. E por um instante, você também olha para cima. O céu é profundo, quase sem fim. As estrelas brilham como pequenos pontos de gelo suspensos no vazio. E entre elas, a aurora. Um véu verde ondulante atravessa a noite, dançando devagar, como se fosse o sopro de uma entidade. É belo, hipnótico, mas também estranho. Um espetáculo que lembra que você não está em casa, não está em segurança. O velho com o cajado termina seu discurso. Os guerreiros batem os escudos em resposta, criando um som metálico que ecoa por toda a aldeia. Um chamado de coragem, um aviso aos inimigos invisíveis. E então, silêncio. Apenas o vento. Apenas os tambores do lado de fora. Você sente a tensão aumentar. A cada batida parece que algo se aproxima. Um passo, depois outro e mais outro. As sombras além da paliçada parecem se mover. Entre o brilho fraco da lua e a dança da aurora, figuras surgem. Altas, encapuzadas, com lanças e tochas. Eles não avançam, apenas observam. Do outro lado da muralha de madeira, como lobos que cercam a presa antes do ataque. Os vikings não recuam. Seus olhos fixos, seus corpos prontos, suas respirações pesadas. É um confronto silencioso, mas real. Duas forças separadas apenas por troncos de madeira e pela coragem de quem está disposto a lutar. Você sente a garganta secar. Não sabe quem são os que estão lá fora. Não sabe se são de outra tribo, se são saqueadores ou apenas viajantes. Mas uma coisa é clara: na noite gelada não há espaço para diplomacia. Há apenas força ou morte. Um guerreiro ao seu lado ergue uma tocha e grita algo na língua nórdica. Sua voz rasga o ar, firme, desafiadora. Do outro lado, risadas respondem. Rudes, cruéis, como se a ameaça fosse apenas um jogo para eles. O som dos tambores aumenta, mais rápido, mais forte. O coração acompanha. E então, silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que até o vento parece prender a respiração. Você espera o ataque, mas ele não vem. As figuras nas sombras recuam lentamente, como se desaparecessem no véu da aurora. Os tambores se afastam, mais e mais longe, até sumirem. A aldeia não relaxa de imediato. Todos permanecem de pé, atentos, como se o perigo pudesse voltar a qualquer momento. Só depois de longos minutos é que começam a baixar as armas. O velho com o cajado ergue a voz novamente, e o peso do medo parece se dissolver. Mas para você, o medo continua. O que eram aquelas figuras? Por que estavam ali? Por que foram embora? De volta à cabana, as pessoas retornam ao sono como se nada tivesse acontecido. Alguns até sorriem, aliviados. Mas você não consegue relaxar. Deita-se novamente sobre a palha, sentindo o frio nas pernas e o cheiro da fumaça impregnar o corpo. Os olhos ardem de cansaço. A mente, porém, não descansa. O fogo da cabana continua a crepitar, lançando sombras nas paredes. E entre as sombras, você jura ver movimento. Formas que não pertencem aos homens, nem às mulheres, nem às crianças. Formas que parecem dançar junto com a fumaça, como espíritos observando. Será que foi apenas imaginação? Ou será que os deuses vikings realmente caminham entre eles e agora observam você? A noite é longa. O sono finalmente chega, mas é leve, inquieto, cheio de sonhos estranhos. Você sonha com lobos correndo na neve, com machados caindo em silêncio, com olhos claros que atravessam sua alma. E quando desperta, ainda é noite. A fogueira está menor, a cabana mais fria, e a sensação de que o verdadeiro desafio ainda nem começou. O som da manhã chega antes da luz. Não são pássaros cantando, nem sinos suaves. É madeira sendo cortada, machados batendo com ritmo constante e coando por toda a aldeia. Você desperta devagar, os músculos ainda rígidos do frio. O corpo pede descanso, mas a aldeia não descansa. As pessoas já se movem, cada uma em sua tarefa.
A fogueira no centro da cabana está quase apagada, restando apenas brasas vermelhas, tímidas, que ainda resistem. Ao sair, a primeira coisa que sente é o ar gelado da manhã. Mais frio que a noite, porque o vento agora corre livre pelas ruas estreitas entre as casas. O céu, cinzento e pesado, anuncia neve. E, de fato, pequenos flocos já começam a cair, pousando nos cabelos, na barba dos homens, nos telhados cobertos de palha. A aldeia está desperta. Homens carregam troncos nos ombros, mulheres remendam roupas com agulhas grossas, usando tendões como fio. Crianças correm de um lado para outro, mas não estão brincando. Ajudam a carregar água em baldes de madeira, alimentam cabras, limpam a neve acumulada perto das portas. Aqui, até os mais jovens têm responsabilidades. Você observa em silêncio, tentando entender cada gesto, cada rotina. Ninguém parece notar sua presença, mas você sente o olhar deles. Olhares rápidos, disfarçados. Eles sabem que você não pertence àquele lugar. E em uma aldeia viking, ser estranho é ser suspeito. Um homem passa por você e empurra em suas mãos um pedaço de madeira. Não diz nada, apenas aponta para um monte de troncos ao lado da cabana. Você entende, é hora de trabalhar. A madeira é pesada, áspera, o machado rudimentar, com lâmina larga e cabo simples. Você levanta os braços, respira fundo e tenta imitar o movimento dos outros homens. A lâmina desce, mas o tronco não se parte. A vibração sobe pelo braço, dolorida. Alguns homens riem discretamente, não de maldade, mas como quem assiste a um aprendiz tropeçando nos primeiros passos. Você tenta de novo, até que finalmente o tronco se divide em duas partes desiguais, caindo na neve com um som seco. Um dos guerreiros passa por você, dá um tapinha no ombro e segue em frente. Não é aprovação, mas é algo próximo disso. O trabalho continua por horas. O frio que antes congelava agora se mistura ao calor do esforço. O corpo sua, mesmo sob as camadas de roupas pesadas. As mãos ardem, os músculos reclamam, mas há uma estranha sensação de pertencimento. Mesmo sem palavras, você está participando da vida da aldeia. No meio do dia, um chamado percorre o ar. Não é grito nem ordem, é apenas o som de um chifre sendo soprado. Todos param o que estão fazendo e se dirigem ao centro da aldeia. Ali, uma refeição simples é compartilhada. Pães achatados, escuros, assados em pedra quente. Peixes defumados, salgados, duros de mastigar, mas nutritivos. E uma bebida forte, feita de mel fermentado, que aquece o peito ao primeiro gole. Você recebe sua parte sem ser questionado. Come em silêncio, observando ao redor. As conversas são altas, cheias de risadas e gestos. Mesmo depois da tensão da noite anterior, eles vivem o presente como se cada momento fosse único. E talvez seja. A vida aqui é sempre incerta. Depois da refeição, o trabalho recomeça. Desta vez, você é levado até as paliçadas. Os troncos precisam ser reforçados. A ameaça da noite ainda pesa na memória de todos. Os guerreiros trabalham lado a lado, enterrando estacas mais profundas, batendo com marretas pesadas. Você ajuda como pode, mesmo sem ter a força deles. Enquanto trabalha, seus olhos se perdem além da muralha. A paisagem é vasta, florestas escuras, cobertas de neve, montanhas ao fundo, como muralhas de pedra eterna. O silêncio lá fora é profundo, quase absoluto, mas você sente que não está vazio. Há algo observando, esperando, escondido entre as árvores. De repente, um dos guerreiros ao seu lado fala com você. Não entende a língua, mas o tom é amigável. Ele aponta para a muralha, depois para você e sorri, mostrando dentes faltando. É um convite, um reconhecimento de que, mesmo estranho, você está ali, ajudando. O tempo passa devagar. O sol mal aparece, escondido atrás de nuvens pesadas. A aldeia segue em ritmo constante. Cortar madeira, reforçar paliçadas, preparar redes de pesca. A vida é trabalho, e o trabalho nunca acaba. Ao entardecer, o céu começa a escurecer outra vez. A aurora retorna, mais fraca que na noite anterior, mas ainda dançando entre as nuvens. As pessoas se recolhem às cabanas. O frio aumenta, o vento sopra mais forte, e a sensação de que a noite guarda segredos volta a pesar. Dentro da cabana, a fogueira é reacesa.
O calor é bem-vindo, mas o ar é pesado, cheio de fumaça. As crianças cochilam primeiro, os adultos conversam em voz baixa, trocando histórias que você não entende. Às vezes, risadas ecoam, às vezes, apenas silêncio. Você deita novamente sobre a palha. O corpo dói, mas de uma forma diferente. Não é apenas frio ou medo, é cansaço de quem trabalhou, um cansaço que traz um certo orgulho silencioso. O sono se aproxima, e com ele, a mesma pergunta que não sai da mente. Será que você conseguiria sobreviver aqui, não apenas por uma noite, mas por toda uma vida? A noite cai devagar, sem pressa. O vento parece sussurrar segredos entre as árvores. O frio percorre cada centímetro da pele, lembrando que o calor da cabana é efêmero. Você se prepara para dormir novamente sobre a palha. As crianças já estão acomodadas, abraçadas às peles de animais. Alguns adultos cochilam, outros observam o fogo, perdido em pensamentos silenciosos. Mas algo está diferente hoje. Há uma expectativa no ar. Um murmúrio baixo percorre a cabana. Homens e mulheres trocam olhares rápidos, quase conspiratórios. É como se soubessem algo que você não sabe. Um som distinto corta o silêncio. Um chifre sendo soprado, suave, prolongado, quase hipnótico. O velho com o cajado surge novamente. Ele carrega pequenas lanternas de óleo, com símbolos gravados nas laterais. Cada passo que dá é acompanhado pelo tilintar de runas penduradas em seu cinto. Ele se posiciona no centro da cabana, diante da fogueira. As pessoas se levantam, algumas trazendo objetos que você não reconhece: ossos, penas, pequenas pedras brilhantes. O velho começa a falar em nórdico antigo e os outros respondem com sons curtos e firmes. Você não entende as palavras, mas sente o poder do ritual. O fogo dança mais rápido, como se reagisse à energia da cerimônia. As sombras nas paredes se alongam e encolhem, criando figuras que parecem se mover por vontade própria. Você sente uma estranha mistura de medo e fascínio. Alguns guerreiros levam suas mãos à cabeça, outros abaixam o corpo, quase tocando o chão. O velho gesticula, levantando o cajado, e uma corrente de luz parece se formar ao redor da fogueira. Você sente um calor que não vem do fogo. É uma sensação quase elétrica, percorrendo os braços, o peito, a nuca. O ritual dura horas, ou pelo menos é assim que parece para você. A mente entra em um estado de alerta passivo, onde cada movimento, cada som ganha significado. O vento fora da cabana, antes cortante, agora parece participar, soprando na direção do fogo e dos participantes do ritual. Alguns dos mais jovens entoam cânticos curtos, quase inaudíveis para quem não conhece a língua. As palavras são repetidas, rítmicas, e você sente que estão chamando algo ou alguém. Algo invisível que talvez esteja entre as árvores lá fora, esperando para observar. O velho se aproxima de você. Ele aponta para o chão à sua frente e você percebe símbolos desenhados na palha. Ele gesticula, encorajando você a se ajoelhar. Você obedece, incerto, sentindo a curiosidade superar o medo. Enquanto se ajoelha, percebe que o ritual não é apenas superstição, é aprendizado, é preparação para sobreviver. Os vikings acreditam que os espíritos da noite, os ancestrais e os deuses caminham invisíveis e que respeitá-los é garantir proteção. Você se concentra. Os sons do ritual, o cheiro da fumaça, o calor do fogo, tudo parece sincronizado com o batimento do coração. Cada movimento do velho, cada gesto dos guerreiros é uma instrução silenciosa sobre como viver e sobreviver naquele mundo gelado. De repente, uma rajada de vento entra pela porta aberta. As lanternas oscilam, o fogo treme e você sente algo roçar a mão. Não há nada visível, mas a sensação é real, como se alguém invisível tivesse passado por você. O velho ergue a voz, um som grave que atravessa a cabana inteira. As pessoas respondem em coro. É quase musical, mas carregado de propósito. Você fecha os olhos, deixando que a atmosfera o envolva. Os tambores do lado de fora continuam, mas agora você não os percebe como ameaça. São parte da mesma energia que sustenta o ritual. Você sente uma conexão,
pequena, mas presente, com aquele mundo. A cerimônia termina lentamente. Os cânticos diminuem, os gestos do velho se tornam mais suaves e a cabana volta ao silêncio habitual. Mas o silêncio agora é diferente, mais profundo, cheio de significado. Você se deita novamente sobre a palha. O corpo ainda dói, resultado do trabalho do dia. Mas a mente está inquieta de uma forma nova. Não é apenas medo ou cansaço, é consciência. A sensação de que a vida aqui é governada por forças que você não compreende completamente. Enquanto adormece, sonha com símbolos brilhando na escuridão. Runas que flutuam no ar, formando padrões que não podem ser lidos. Luzes que dançam entre árvores cobertas de neve, guiando figuras invisíveis. E uma sensação persistente de que está sendo observado e protegido. A aurora boreal ainda dança no céu noturno, mesmo sobre as nuvens. O vento uiva suavemente, misturando-se ao crepitar do fogo. E você percebe em silêncio que a sobrevivência não é apenas força ou coragem, é respeito, é atenção, é entender que cada gesto, cada som, cada sombra faz parte de um mundo maior do que você jamais imaginou. O sono finalmente o vence, mas desta vez é diferente, mais profundo, mais consciente. Como se cada fibra do corpo estivesse absorvendo o aprendizado daquela noite. E mesmo que o dia seguinte traga novos desafios, você sente que por algumas horas se tornou parte daquele mundo. Ainda estranho, ainda vulnerável, mas um pouco mais preparado. O sol nasce lentamente, filtrando-se por entre nuvens densas e trazendo um cinza suave que cobre toda a aldeia. O frio não diminuiu, mas o esforço do dia anterior já aquece o corpo. Você desperta ainda sobre a palha, sentindo músculos doloridos, mas a sensação de pertencimento é maior que o cansaço. Ao sair da cabana, nota que a aldeia está novamente em movimento. Homens carregam troncos cortados, mulheres alimentam animais e crianças ajudam a recolher lenha. O ritmo é constante, como se cada gesto fosse ensaiado, milenar. Um jovem guerreiro se aproxima e aponta para uma tarefa. Você entende que deve seguir. Dessa vez, não é apenas carregar madeira, é aprender a manejar ferramentas rudimentares, machados, martelos e cordas grossas. As mãos doem ao segurar a madeira e o ferro. O esforço físico é intenso, mas há algo hipnótico em cada movimento. Cada golpe é acompanhado pelo vento cortante, pelo som da neve sendo pisada, pelo estalar das tábuas das casas. Durante o trabalho, você observa os vikings conversarem em sua língua. Não entende as palavras, mas entende a música da voz, o ritmo, a autoridade silenciosa nas ordens. Eles não gritam, não perdem tempo com explicações longas. Cada gesto é preciso, cada atitude tem consequência. Ao meio-dia, uma pausa para a refeição. O cheiro do peixe defumado preenche o ar frio. Pão achatado, duro, acompanhado de um líquido espesso, levemente adocicado. Você come em silêncio, absorvendo não apenas o sabor, mas o ambiente, a fumaça, a conversa baixa, os risos contidos. Depois da refeição, uma nova tarefa surge. Desta vez, a borda da aldeia precisa ser inspecionada. Você segue um dos guerreiros, aprendendo a andar com cuidado sobre a neve, observando rastros de animais e sinais que indicam presença humana próxima. Os sentidos ficam aguçados, o vento frio corta o rosto e o som distante de corvos ou de galhos quebrando na floresta mantém a atenção plena. Você percebe que aqui cada detalhe importa. Um passo em falso, um movimento descuidado pode ser fatal. Enquanto patrulham, o guerreiro ao seu lado aponta para marcas na neve. Ele fala algo rápido, apontando para pegadas e galhos quebrados. Mesmo sem entender, você percebe a lógica. Estudar o terreno, prever movimentos, antecipar o perigo. Aprender é sobreviver. O dia continua com tarefas sucessivas, reforçar cercas, limpar a neve acumulada nos telhados, organizar ferramentas. A sensação de estar constantemente em movimento é exaustiva, mas de alguma forma tranquilizadora. O corpo sente cansaço, mas a mente está alerta, absorvendo cada detalhe. Ao entardecer, o clima muda. O vento se intensifica, trazendo nuvens negras que anunciam tempestade. Os vikings trabalham mais rápido, cobrindo provisões, reforçando portas e janelas.
Você ajuda como pode, carregando madeira e ajustando peles nos buracos das casas. O frio aperta, o céu escurece e a aurora boreal se revela novamente, tímida nas nuvens dispersas. O espetáculo é silencioso, hipnótico. Você se sente pequeno diante da vastidão, mas parte de algo maior. À noite, a aldeia se reúne novamente ao redor da fogueira central. Desta vez, o velho com o cajado traz pequenas histórias de deuses e ancestrais, enquanto outros guerreiros adicionam detalhes de batalhas passadas. Não entende as palavras, mas entende a intenção, transmitir conhecimento, preparar os jovens, manter a tradição viva. O ritual é menor que o da noite anterior, mas ainda carrega peso. As sombras dançam nas paredes e você sente que os olhos invisíveis continuam a observar. O fogo aquece, mas o frio do lado de fora lembra que o mundo lá fora é impiedoso. Quando se deita novamente, o corpo exausto finalmente se rende ao sono. Mas a mente continua a processar o dia, cada gesto, cada instrução silenciosa, cada detalhe da aldeia. A sobrevivência, você percebe, não é apenas força física, é atenção, adaptação e compreensão do mundo ao redor. Enquanto adormece, sente que está um passo mais próximo de entender o ritmo da vida viking. Ainda estranho, ainda vulnerável, mas mais consciente do que nunca. O sol se põe rapidamente, mergulhando a aldeia em um crepúsculo silencioso. A neve reflete os últimos tons alaranjados do dia, e o vento sopra com força, cortando o ar como lâminas invisíveis. Você sente a tensão no ar. Hoje não é um dia comum. Os sussurros e olhares trocados entre os guerreiros indicam que algo maior se aproxima. Um teste, uma prova de coragem, um rito que marcará sua permanência ou sua vulnerabilidade. O velho com o cajado surge, carregando pequenas tochas acesas. Ele anda lentamente, cada passo medido, cada gesto carregado de propósito. As pessoas se reúnem em silêncio, formando um círculo ao redor do fogo central. Você observa, curioso e apreensivo. O frio aperta, o vento uiva, e mesmo dentro da cabana, o ar parece mais pesado. O velho ergue o cajado. Os guerreiros respondem com batidas de escudos e um coro de sons curtos, firmes, como se estivessem convocando algo invisível. Você não entende as palavras, mas sente o poder do ritual, a energia que preenche cada espaço. Então, um som distante corta o ar. Passos na neve. Não um ruído qualquer, mas algo cadenciado, firme, pesado. Os guerreiros imediatamente se posicionam, armas em punho. Você sente o coração acelerar. O velho se aproxima de você. Aponta para um caminho fora da cabana, para a escuridão além das paliçadas. Você entende. É a sua vez. Participar do teste. Enfrentar a noite. Com mãos trêmulas, você segura uma tocha. O fogo crepita, iluminando seu rosto e lançando sombras longas e oscilantes. Cada passo fora da cabana é um choque de frio. A neve afunda sob seus pés, rangendo, quebrando o silêncio com pequenos estalos. A aldeia observa em silêncio. Você sente os olhos invisíveis do velho, do guerreiro ao seu lado, de todos que ficaram, pesarem sobre você. Não há gritos de incentivo. A coragem deve nascer de dentro. Caminha devagar, respirando profundamente. O vento corta o rosto e a escuridão parece viva, movimentando-se entre as árvores e pedras cobertas de neve. O som dos passos ecoa, mas você percebe algo mais. Sombras longas, formas que se misturam com o vento. Talvez apenas imaginação, ou talvez algo mais. O velho instruiu você a procurar sinais. Sinais de presença, de perigo, de sobrevivência. Você observa rastros na neve, galhos quebrados, folhas amassadas. Cada detalhe parece contar uma história. De repente, houve um estalo próximo. O coração dispara. Você ergue a tocha, iluminando um arbusto. Nada. Somente o vento. Mas a sensação de ser observado persiste. Você continua, seguindo o caminho indicado. O frio aperta, o ar fica rarefeito e cada passo exige atenção máxima. Cada som é ampliado, cada sombra ganha significado. O teste não é apenas físico, é mental. O velho quer ver se você consegue manter a calma, a atenção, o respeito pelo ambiente.
se consegue sobreviver ao medo sem perder a consciência do mundo ao redor. Após o que parece uma eternidade, chega a um ponto marcado pelo velho. Um círculo de pedras coberto de neve, com símbolos riscados na superfície. Aqui, você deve realizar uma pequena tarefa: observar, memorizar e interpretar sinais da natureza. Um desafio silencioso, mas essencial. Você estuda as marcas, sente o frio nos dedos, respira fundo e tenta entender o padrão. O vento sopra, carregando folhas e pequenas partículas de neve. O mundo parece parado, mas ao mesmo tempo vibrante de vida invisível. Cumprida a tarefa, você retorna lentamente à aldeia. O caminho de volta parece diferente, mais familiar, mais seguro. Mas a sensação de que algo invisível o observou permanece. Ao chegar, o velho ergue novamente o cajado e o chama. Você apresenta o que observou. Ele acena com a cabeça, aprova seu esforço. Os guerreiros batem os escudos, um som firme e rítmico que ecoa pelo ar frio. O teste terminou, mas o aprendizado permanece. Você sente algo novo, confiança silenciosa, atenção mais aguçada, compreensão mínima do mundo que agora não é totalmente estranho. Dentro da cabana, o fogo está quente e acolhedor. Os adultos falam em voz baixa, crianças cochilam. Você deita sobre a palha, sentindo o corpo cansado e a mente em alerta. O teste não foi apenas uma prova física. Foi um aprendizado silencioso sobre coragem, paciência e respeito pelo desconhecido. Enquanto adormece, o frio e o vento parecem menos ameaçadores. Eles ainda estão lá, mas você percebe que conhece um pouco mais o ritmo do mundo vikings. Ainda estranho, ainda vulnerável, mas um passo mais preparado para o que está por vir. O sol surge lentamente no horizonte, espalhando uma luz pálida sobre a aldeia. O frio ainda é intenso, mas o esforço do dia anterior parece ter aquecido o corpo de dentro para fora. Você desperta sobre a palha, sentindo o cansaço misturado com uma estranha sensação de pertencimento. Ao sair da cabana, nota que a aldeia já está viva. Crianças ajudam as mulheres a organizar pequenas tarefas, enquanto homens carregam provisões e verificam ferramentas. Hoje, a rotina é diferente. Você não é apenas um aprendiz físico. O velho com o cajado quer que você observe, aprenda e compreenda os pequenos detalhes da vida viking. A primeira tarefa do dia é simples, mas cheia de significado. Acompanhar uma mulher mais velha enquanto ela prepara fibras de linho. Ela trabalha com mãos rápidas, torcendo, puxando e separando as fibras. Você tenta imitar, sentindo a textura áspera e fria do linho contra a pele. O esforço é pequeno, mas requer atenção. Cada gesto tem um propósito, cada movimento preserva uma tradição antiga. Enquanto trabalha, percebe pequenos sinais de comunicação. Um olhar para o filho que ajuda, um gesto rápido para indicar onde colocar o linho torcido. É um mundo sem palavras diretas, mas cheio de significado. Depois, é hora de alimentar os animais. Cabras, galinhas e alguns cães pequenos circulam entre as casas. Você aprende a reconhecer sinais de fome, cansaço ou desconforto nos animais. Mesmo uma ação simples como jogar o alimento é feita com cuidado e respeito. Ao meio-dia, a aldeia se reúne novamente para a refeição. O cheiro do peixe defumado e do pão achatado preenche o ar gelado. Você come em silêncio, mas começa a perceber a harmonia implícita. Cada um sabe seu lugar, cada gesto tem um sentido. Após a refeição, o velho chama para observar os guerreiros praticando combate. Você não participa ainda, mas observa atentamente. Machados, lanças, escudos, cada movimento é calculado, cada gesto repetido até ser perfeito. O treino é silencioso, mas poderoso. O vento frio e o crepitar das brasas complementam o ritmo da prática, quase como música. Durante a tarde, há um momento de descanso. Você se senta junto à fogueira menor, observando as crianças brincarem. Elas correm na neve, mas não há apenas diversão. Brincadeiras são aprendizado. Força, equilíbrio, coordenação e observação. Enquanto observa, uma criança se aproxima e lhe entrega um pequeno amuleto de madeira, esculpido com símbolos que você não entende. Ela sorri e você percebe a primeira tentativa de inclusão.
É um gesto simples, mas carrega a essência da comunidade, confiança e ensino silencioso. O resto da tarde passa com pequenas tarefas: limpar neve, organizar ferramentas e aprender a reconhecer plantas úteis para alimentação e remédios. O velho observa de longe, silencioso, permitindo que você aprenda com os gestos, sem explicações detalhadas. À medida que a noite se aproxima, a aurora boreal surge no céu, pintando linhas verdes e azuis entre as nuvens. O frio aumenta, mas a aldeia se prepara para mais uma noite. Antes do ritual, os guerreiros se reúnem para revisar estratégias e tarefas, conversando em sussurros firmes. Você percebe que a vida aqui é organizada, planejada, mesmo diante da aparente selvageria da paisagem. O velho com o cajado inicia novamente o ritual noturno. É menor do que o da primeira noite, mas ainda carrega peso e significado. Você observa atentamente, absorvendo gestos, sons e movimentos. O fogo dança, sombras se alongam e recuam, e você sente a presença invisível que parece acompanhar a aldeia. Desta vez, o ritual inclui canções mais curtas e movimentos sincronizados dos guerreiros. Não há medo, apenas respeito. O aprendizado do dia se une à experiência noturna, criando uma sensação de compreensão gradual do mundo ao seu redor. Quando o ritual termina, você retorna à cabana. O corpo está cansado, mas a mente alerta. O terceiro dia trouxe compreensão silenciosa. Pequenas tarefas, observação e participação constroem pertencimento. Deita-se sobre a palha, observando o fogo que ainda arde. O frio ainda aperta, mas o medo diminuiu. Você percebe que a sobrevivência aqui não é apenas força ou coragem. É atenção, respeito, paciência e aprendizado contínuo. Enquanto adormece, sente que está um passo mais próximo de se tornar parte da aldeia. Ainda estranho, ainda vulnerável, mas mais consciente do ritmo e das tradições que governam esse mundo. O céu está encoberto quando a noite cai. O vento frio percorre a aldeia, misturando o cheiro da neve com o aroma do fogo central. As sombras das cabanas se alongam, silenciosas, como se a própria aldeia prendesse a respiração. Hoje, você sabe, não é um dia comum. Há tensão no ar, mas não há pânico. O velho com o cajado observa de longe e os guerreiros se posicionam nas extremidades da aldeia. Um teste final, silencioso e firme, aguarda. Você segura a tocha com cuidado, sentindo o calor mínimo que ela oferece. O vento sopra, mas o fogo se mantém, trêmulo, como um guardião contra a escuridão. A tarefa é simples em aparência: patrulhar a borda da aldeia e verificar sinais de intrusos. Mas há algo diferente desta vez. Não é apenas observar rastros na neve, é perceber detalhes sutis, movimentos do vento, sombras que se deslocam, sons quase imperceptíveis. É testar se a calma conquistada nos dias anteriores se mantém, mesmo diante da tensão. Você caminha devagar, cada passo firme, sentindo a neve ceder sobre os pés. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo estalar de galhos ou pelo sussurro do vento. As estrelas tentam brilhar entre nuvens densas, oferecendo pouca luz para guiar o caminho. De repente, uma sombra se move à distância. Seu coração dispara, mas você lembra das lições aprendidas. Respira fundo, observa, não age precipitadamente. O movimento se repete, quase imperceptível. Você identifica, é apenas um animal, talvez uma raposa ou um lobo distante, espreitando, curioso. O medo diminui, substituído por respeito. Aqui, a vida e o perigo caminham lado a lado, e a atenção é a melhor arma. Ao retornar para o centro da aldeia, o velho acena com a cabeça. Aprovado. Não com palavras, mas com um gesto silencioso, reconhecendo o aprendizado e a coragem. Dentro da cabana, o fogo brilha acolhedor. As crianças cochilam, os adultos conversam baixo e você se sente parte do ritmo da vida. O cansaço físico se mistura com a satisfação silenciosa de quem finalmente entende, ainda que parcialmente, o mundo ao redor. O velho se aproxima, entrega-lhe um pequeno objeto esculpido, talvez uma lembrança ou um símbolo de aceitação. Você observa, sente o peso do gesto. Não é apenas um presente, é reconhecimento. Você não é mais completamente estranho. Você aprendeu,
adaptou-se e respeitou. Enquanto se deita sobre a palha, o frio ainda aperta, mas já não é hostil. O corpo cansado se rende ao sono e a mente, tranquila, absorve o ritmo da aldeia. Você percebe que a sobrevivência aqui não depende apenas de força ou coragem, mas de atenção, paciência e compreensão do mundo. Lá fora, o vento continua a soprar, a aurora boreal dança entre nuvens dispersas e a aldeia repousa, silenciosa e protegida. Você dorme, finalmente sentindo-se parte de algo maior, mesmo que por pouco tempo. E, pela primeira vez, o estranho que chegou dias atrás percebe: sobreviveu não apenas à noite ou ao frio, mas à vida da aldeia viking. Ainda há mistérios, ainda há perigos, mas você aprendeu a observar, respeitar e existir em equilíbrio com aquele mundo. A manhã seguinte trará novas rotinas, novos desafios, mas a transformação já aconteceu. Você não é mais apenas um visitante. É alguém que conheceu, mesmo que parcialmente, o ritmo, os costumes e os segredos de uma aldeia viking. O silêncio da noite finaliza a jornada. O fogo crepita, as sombras se aquietam e o mundo parece descansar, como se aprovasse seu esforço. E assim a história termina. Calma, silenciosa, imersiva. O aprendiz tornou-se parte da aldeia, não por força, mas por atenção, paciência e respeito.